Deus é bom, gente. Deus é bom. Eu nunca perdi a fala, mas hoje eu estou perdendo a fala, sabe? Estou muito feliz com todos que estão aqui. Estou muito feliz porque são 3 anos. E 3 anos, eu posso dizer, de conquistas, de desafios que nós tivemos, mas de conquistas. Samara estava falando que, no decorrer desses 3 anos, algumas pessoas ficaram aqui um dia, outras passaram aqui uma semana, outras passaram aqui um mês, outras passaram aqui 6 meses, e eu venho pontuando isso, outras passaram 1 ano. Deus tem seus projetos, tem seus planos e tem seus propósitos. Outras pessoas virão, ficarão algum tempo. Outras são amigos que vêm, participar. Muitos pastores já estiveram aqui nos abençoando, pregando, convidados para estarem aqui também. Passaram por aqui, viram o trabalho que está sendo feito aqui em Cristo Jesus. Para cada um, gente, Deus tem um plano, um projeto e um propósito. Para cada um de nós, Deus tem um chamado. Somos pessoas únicas. Cada um tem o seu próprio DNA. Cada um tem o seu perfil, que é bem diferente do outro. Parece igual, mas é bem diferente. E por que é assim? Porque está lá na palavra, multiforme sabedoria de Deus. Fala para o teu irmão, você, meu querido do lado, faz parte da multiforme sabedoria de Deus, Deus Criador. Amém? E o fato de passarmos por aqui um tempo, não estou querendo entrar no mérito melhor ou pior, ou bom ou ruim. Não, faz parte de um propósito. Eu sempre pontuo para as pessoas que já passaram um dia, uma semana, um mês, um ano, ou que irão passar, que entendam que elas não são atraídas para cá pela sua própria razão, pelo seu próprio entendimento. Deus usa nossas emoções e a nossa razão, mas elas são atraídas para cá, porque Deus quer levar elas a uma experiência neste local, dentro de um projeto, de um plano. Como Cecília pontuou, nós não vamos ficar aqui 10, 20 anos, eu não acredito nisso. Começa pelo pastor, eu não deveria ficar aqui 20 anos, não acredito. Mas Deus tem um plano e um projeto e um propósito, quando me trouxe para cá para que eu pudesse passar por um período. E a mesma coisa cada um de nós, aonde formos. Se a gente for, por exemplo, uma faculdade, se você ficar lá numa faculdade que tem um projeto de 4 anos, e você passar 4 anos lá naquela faculdade, você está cumprindo. Você pode até demorar, ter alguma dificuldade, algum problema, ficar 5 até 6 anos. Tudo bem. Mas você não vai ficar 10 anos na mesma faculdade, fazendo a mesma coisa, estudando a mesma coisa. Não dá. Você não vai ficar patinando. Eu estou há 3 anos fazendo o mesmo período. Tem alguma coisa errada. Tem algum problema. É um tempo. É um propósito. É um projeto. Mas nós não devemos, como eu vou usar o exemplo lá de Israel no Egito, mover a nuvem, O povo de Israel, quando saiu lá do Egito, ele andava no mover da nuvem. Foi isso que Deus mostrou para ele. Anda no se mover da nuvem. A nuvem parava, o povo parava. A nuvem andava, o povo andava. E era assim que o povo passou os 40 dias até a porta, de Israel, do Egito. Saindo do Egito, da terra prometida. Amém? Até Canaã. Até tropecei aqui. São tantas emoções, tá? Dá o desconto. Então, até a terra prometida.
Então, até a terra prometida, eles andaram debaixo da mão de Deus. Aquela nuvem significava a mão de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para Israel. E quantas vezes a gente faz besteiras de N formas quando saímos desse mover. Eu já fiz algumas. Decisões erradas, né? Escolhas erradas. Ah, eu achei. E foi. Eu achei. Eu pensei. Quantos acidentes não acontecem por aí no trânsito? Eu achei que dava, eu acelerava mais um pouquinho. E os acidentes acontecem. Com os melhores. Pessoas com 30 anos, 40 anos de carteira. Até os mais simples. Acontece. Porque eu achei, eu pensei. Mas Deus quer que o seu povo, a sua noiva, dependa dele, se mova nele. Para quê? Para a nossa própria felicidade. A palavra de Deus diz, eu é que sei pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz, de verdade, de justiça, de felicidade. Para dar o fim que vós desejais. Quantos morrem antes do tempo? Você acha que é a vontade de Deus? Meu querido, eu vou te dizer e afirmar, não é. Não é. Deus nos criou. Primeiro, que não era para morrer. Já começa por aí. Morte não estava nos planos de Deus. Estava vida e vida em abundância nos planos de Deus. Ser ceifado antes, destruição, o que está acontecendo pelo mundo, né, do mundo caído, do mundo sem Deus, do mundo que vira as costas para Deus, não era o plano de Deus. O plano de Deus para as nossas vidas é vida e vida em abundância, em todo o tempo. Amém, igreja? Quando não acontece assim, pode ter certeza, Deus chora. E chora muito. E chora muito. Quando o aborto é feito, Deus chora muito. Quando uma criança de 1 ano morre, Deus chora muito. Quando 10 anos, acidente, destruição, quebra de valores, quebra de princípios, Deus chora e chora muito. Aí você fala, mas por que Deus permite? Porque Ele nos deu, claramente, está na palavra, o livre-arbítrio, o poder da escolha. Ele não quer homens, nem mulheres, que vivam eternamente com Ele no céu, obrigados. Não, Ele está trabalhando no ser humano, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem em amor, que adorem realmente com um coração quebrantado e sincero, e que vão chegar para Deus, quando chegarem na porta da eternidade, falar, Senhor, cheguei até aqui, porque eu não consigo viver sem Ti, Senhor. Eu não consigo pensar a minha existência, nem naquela terra, começar por lá, quanto mais na eternidade, sem a Tua presença, sem o Teu amor. Não é pelo que Tu me deste, não. É pela Tua presença, Senhor. Eu tenho que viver contigo. Eu entendi, todo o meu ser, cada pedacinho de mim entendeu, que eu preciso passar a eternidade contigo, Senhor. Que isso é a verdadeira felicidade. Uma vez me perguntaram, aonde fica o céu? Aonde é o céu? Que lugar é o céu? Eu falei, meu querido, não estou preocupado com isso e nem sei direito. Nem sei te indicar, não tem nem seta aqui para te indicar o caminho. Porque o céu, que eu entendo, é estar com Deus. Aonde Deus estiver, seja em que local for do universo, lá é o céu. É a presença dEle, é o estar com Ele, é morar com Ele, é vivenciar Ele. É o céu. Amém? Isso é só uma introdução, tá, meu querido? Sumara orou, né? Falou, Senhor, que não seja o pastor que fale, que fez o Senhor. Então, vamos deixar Deus, o Espírito Santo de Deus nos falar. E agora, vamos falar sobre as 7 cartas do Apocalipse. Né? Interessante. Aí a gente fala de Apocalipse, né? Quase vem aquela fala, né? Apocalipse,
carta obscura, a carta quando muitas vezes as pessoas abrem e falam, oh meu Deus do céu, essa carta, o que vai me dizer? Essa carta é um mistério. Não deixa de ser um mistério, mas nós vamos entender que essa carta não é só um mistério, ela é revelada para os santos. Que essa carta tem um projeto e um propósito muito, vamos dizer assim, sublime, vamos usar essa palavra, poderia usar outra, né? De Deus para com os seus. O cuidado, o zelo, o amor, a fidelidade, a bondade de Deus é tão intensa que Ele nos dá a carta de Apocalipse através do seu servo João. Bem, vamos abrir então. A gente vai falar sobre as 7 cartas, mas eu fiz questão, né? Fui tocado, né? Vamos dizer assim, né? Levado a ler o primeiro capítulo. Antes de falar propriamente das cartas, antes de que todos falassem a respeito das cartas, que por sinal são muito interessantes e edificantes. Hoje de manhã a Daniela teve pontuando, falando, pregando sobre a carta de Apocalipse. Mas eu gostaria de introduzir no capítulo 1, iniciar no capítulo 1. Então vamos ler do capítulo 1, de 1 a 20. Ok? Todos acharam? Estão ali na agulha. E começa assim. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E pelo seu sangue e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Continua. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os anos passaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, que como reino da tribulação, no reino da perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas asas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita
e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos estar orando. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, Senhor, lida agora, venha se descortinar, Senhor, nos nossos corações. Venha nos impactar, Senhor, com a Tua verdade, Senhor. Venha nos impactar com o Teu amor, Senhor. Oh, Pai, divide alma e espírito nesse momento, Senhor, para que possamos estar abertos para receber a Tua palavra e que a Tua palavra venha com eficácia, Senhor, realizar o Teu plano e o Teu projeto e o propósito que Tu tem para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ter entendimento nessa palavra, segundo a Tua orientação, segundo a orientação do Teu Espírito Santo, Pai. Que a Tua revelação venha, Senhor, para que possamos estar aptos, preparados, restaurados, renovados, fortalecidos por Ti, para vivermos, Senhor, o nosso dia a dia, Senhor, não de qualquer jeito, mas na esperança, Senhor, na grande esperança, Pai, da Sua volta, na grande esperança, Senhor, do que Tu, Senhor, já fez a obra completa, Senhor, pela humanidade. Em nome de Jesus. Amém. Um dia de festa, né? Um dia onde vamos falar casa cheia, convidados, amigos, e falar sobre as 7 cartas do Apocalipse é até um grande desafio. Mas eu posso falar assim porque a carta do Apocalipse, ela veio, gente, não para desanimar, não para entristecer, não para deixar a gente apavorado, não para achar que é uma coisa que nós não vamos ter acesso. Pelo contrário, Deus é tão cuidadoso, é tão zeloso, que a igreja iniciando, a igreja já estava lá com quase 100 anos de existência. E o que Deus faz? Dá em sonho a revelação do que iria acontecer nos anos seguintes. No que ia acontecer com 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 anos. Ele passa para a igreja, e quando eu falo igreja, não era só uma igreja. Você vê que ele colocou 7 cartas. E 7 na palavra de Deus, na Bíblia, sinaliza perfeição. Sinaliza um todo, sinaliza completude. Vamos usar essa palavra. Uma coisa completa. Uma coisa que não deixa nada de fora, 100%. Então, o intuito de Deus trazer essa revelação para o seu servo João era para preparar a sua igreja, que tinha acabado de nascer, que tinha acabado de estar dando os primeiros passos, né? Jesus já tinha morrido e ressuscitou. Apareceu aos discípulos. Os discípulos se sentiram fortalecidos. Teve um momento de Pentecostes. Ficaram cheios do Espírito Santo, saíram a divulgar pelos 4 cantos da terra, vamos colocar assim, até os confins da terra, a salvação, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Deus vivo, que veio habitar entre nós, que Deus não estava preocupado com o sol lá, com o universo lá longe, não, que Deus colocou o homem aqui, com um plano e um propósito, que Deus ama aquele ser que Ele criou, o ser humano, que é a primícia de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, a sua criação, para que resgatar nessa criação, para levá-lo para o coração dele mesmo. Deu para o mundo e permitiu que muitas coisas acontecessem, né? Adão e Eva pecassem, se afastassem de Deus, errassem, fizessem escolhas erradas, que o diabo viesse tentar, que o diabo viesse enganar, que o diabo viesse mentir, para que com esse contexto todo,
ele viesse através do seu filho, resgatar aqueles que realmente se identificam com ele como Senhor e Salvador. Amém, igreja? Mandou seu filho amado para nascer, viver, sofrer, morrer e ressuscitar para resgatar a muitos, a milhões, talvez até bilhões. Mas homens e mulheres como? Que o amem, que aprenderam a amar, no meio das adversidades, no meio da incredulidade de um mundo sem Deus, no meio da sua finitude, entendesse que existe um Senhor, que existe um Criador, que os ama, como a filhos. Está aí a parábola do filho pródigo, né? Eu creio que a maioria já conhece. Que retrata muito bem o amor incondicional de um pai. As 7 cartas do Apocalipse vêm nos mostrar, vêm nos pontuar que Deus, revelação de Jesus, já começa assim, capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus, Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seu servo. Deus não quer, queridos e queridas, que nada fique obscuro aos seus filhos, que nada fique obscuro à sua igreja, que nada fique obscuro aos seus amados, porque Ele é um Pai cuidador, porque Ele é um Pai que atenta na nossa felicidade, para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer, e que enviando por intermédio do seu anjo, notificou a um outro homem, João. João viveu até, mais ou menos até 90 anos de idade, e ele ficou vivo exatamente para ter essa revelação, exatamente para passar essa revelação, exatamente para cuidar dessa revelação e passar para que a igreja que viria à frente, nos anos à frente, pudesse ter um entendimento de um Deus zeloso, de um Deus amoroso. Aí você fala, mas o Apocalipse fala de tanta destruição, fala de tantas dificuldades, fala de besta para lá, besta para cá, né? Fala de anticristos para lá, anticristos para cá, negações para lá, né? Guerras, rumores de guerras, fatalidades, destruições. Que Deus é esse que se move desta forma, como o Senhor está dizendo? Porque Deus está preparando os seus e avisando os seus que os homens que não querem Ele irão destruir a sua criação. Irão aniquilar em parte, porque Ele não vai deixar que em todo, mas em parte, em uma boa parte, irão destruir o planeta que Ele criou para a felicidade deste homem. O homem que Ele pegou com muito zelo, cuidado, e a mulher, e colocou no Éden, para usufruírem do bom e do melhor, para comerem o melhor dessa terra. O homem que Ele, com carinho, com amor, como um pai amoroso, um pai zeloso, um pai bondoso, tremendamente, excepcionalmente bom, que cuidou de botar seus filhos ali. Aqueles homens que o negaram, fazendo as escolhas erradas, iriam virar as costas, iriam se tornar independentes e iriam destruir por ganância, por egoísmo, pelo pecado. E o pecado traz todo esse bojo de coisas cruéis, maldosas, traição, amargura, destruição, inveja. E eu poderia citar aqui, né, Gálatas, os pecados da carne, que estão pautadas no orgulho do homem, do querer ser independente de Deus, no orgulho do homem de se deixar levar pelas mentiras do adversário.
e de se deixar levar exatamente por esse caminho, é que Deus avisa, ó, essa história não vai acabar bem. Eu tenho que avisar vocês, minha igreja, que eu não os abandonei. Eu tenho que avisar vocês, minha igreja, que eu estou cuidando de vós. Apesar de toda a destruição, apesar do homem se virar as costas para tudo de bom que eu fiz, para o seu próprio Criador, que em todo momento sempre quis o bem da humanidade, o bem do ser humano, que o criou para que ele fosse o administrador, o gerente, né? Como falou com Adão. Adão, vai lá. Eva, dá nome aí aos animais. Vai lá curtir na cachoeira. Vai lá curtir a cachoeira, passear. Vai passear aqui, ó, por essa... Olha como é que é bonito, olha o que eu criei para você. Os animais, os peixes, né, os répteis. Olha a minha criação, olha que coisa linda, olha que coisa perfeita. Olha as árvores, olha os frutos, olha quantos frutos tem. Usufruam do bom e do melhor, usufruam no Éden da felicidade. E ó, fique tranquilo, no cair da tarde, eu estarei com vocês, para saber o que vocês têm feito, como vocês têm usufruído disso que eu tenho colocado, desse mundo que eu criei para vocês, do Éden. Mas o homem, fazendo a escolha errada, escolhendo a independência, ele vira as costas para o seu Criador. E não foi só Adão não, gente. Tá? Eu gosto sempre de pontuar isso. Não foi só Adão e Eva, porque nós validamos isso todos os dias da nossa vida. A humanidade está validando essa traição, esse virar as costas. Mas um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus amoroso, vendo o homem fazendo a besteira, né? O que ele faz? Ele já cria a solução, ele já criou a solução vem em Jesus Cristo. Por um homem entrou um pecado, por Jesus Cristo, né? Superabunda a graça. O amor de Deus é manifesto em Jesus Cristo. Um menino vos nasceu. A esperança em Israel, a esperança para a humanidade, a esperança para este mundo, porque Deus envia o seu Filho amado para que resgate esse homem dos seus erros, da sua fraqueza, da sua falha, do seu orgulho, da sua maldade, resgatar para ele de volta. E faz um plano e um projeto muito melhor. Olha que Deus maravilhoso, olha que Deus tremendo. Olha a multiforme sabedoria de Deus, multiforme amor de Deus, faz uma coisa ainda muito melhor. Eu vou resgatá-los em Cristo Jesus. E agora, Jesus era o primogênito, era o unigênito. E agora se tornará o primogênito, ou seja, o primeiro de muitos dos irmãos. Por isso podemos nos chamar de irmãos, porque temos um irmão maior, Jesus Cristo, que nos resgatou com a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Entendam bem, gente. Jesus não nos resgatou só com a sua morte. Jesus nos resgatou com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição. Todo o trabalho foi completo. Completo. Não é parcial, é inteiro. É a sua vida inteira. É todo um projeto que foi feito, arquitetado pela Trindade, para resgatar o homem, para trazer o homem de volta. Essa carta nos diz que a revelação das coisas que em breve devem acontecer, enviou para um anjo para notificar a João, testificou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Vamos abrir, abre para mim, Daniel, Hebreus capítulo 1, de 1 a 4. Eu só quero confirmar que o Filho de Deus, como diz em Hebreus, de 1 a 4, ele é o resplendor da glória de Deus. Olha a palavra que é usada pelo escritor de Hebreus. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Vamos ler junto? Que aí vocês também me economizam um pouquinho. Amém? A garganta. Está vendo Deus? Glória falada, muitas vezes, de muitas maneiras,
por ter feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. É o resplendor exato. Não tira 1/1000º de erro. Exato. Nem de mais, nem de menos. Perfeito, completo, suficiente. É o resplendor da glória de Deus. O Filho veio para cumprir, porque só Ele poderia cumprir todas as exigências de um ser do universo. E nos ensinar e nos mostrar o que é ser verdadeiramente Filho de Deus, para a honra e glória do Deus Pai. Amém, igreja? E ele fala mais, feliz, fala na carta, o que lê e ouve e guarda o que é notificado na carta de Apocalipse. Você será feliz. Fala para o teu irmão, você é feliz por ler, ouvir e guardar o que está escrito. Somos felizes. Por quê? Porque essa palavra de Apocalipse é uma palavra de esperança, gente. Porque essa palavra de Apocalipse veio para confortar, consolar, em meio a tanta destruição, a tanta iniquidade, a tanta maldade, a tantos erros, a tantos fracassos, a tantas desilusões. Veio nos alertar, tem esperança, igreja. Tem esperança. O teu Salvador vive, o teu Criador não virou as costas para você, o teu Criador se importa contigo, o teu Criador não perdeu o controle do universo. Ainda que possa parecer a olho nu, que o mundo está no caos, e está, Deus não perdeu o controle sobre a sua criação, sobre as suas criaturas. Deus não perdeu. Um plano há de ser cumprido, um propósito há de ser feito, um cuidado há de ter. Um Deus zeloso está zelando por cada alma. E está tratando com cada um de nós, dentro dos mais variedades possíveis. Entre erros e acertos do ser humano, entre falhas, entre destruições. Deus não perdeu o controle, Ele cuida de cada um e vai tratar. Nada vai passar despercebido aos seus olhos. Nada passa. Não passou, não passa, nem passará. Porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Deus tudo vê. E com cada um vai tratar. E aí, essa palavra nos traz o quê? Temor e tremor. Porque com Deus não se brinca, nem se zomba, porque Ele é fogo consumidor. E o juízo vem. E aí, o juízo vem. E quando eu falo de juízo, eu gosto de falar, eu até uso uma expressão bem popular, Deus vai fechar a conta. A minha conta vai ser fechada. A conta de cada um de nós, um dia vai ser fechada. E iremos prestar contas de tudo que vivenciamos. Ai de mim. Ai de mim. Amém, igreja? Mas o nosso Deus mandou, sabendo disso, mandou a solução. E a solução está em seu Filho Jesus Cristo. Amém? João escreve às 7 igrejas e ele diz... Ele exorta, ele usa as 7 cartas para quê? Para exortar, para divertir, para alertar, para acordar. Eu vou usar a expressão dos adolescentes. Se liga, acorda, presta atenção. Fica, como é que é a expressão aí que é dos adolescentes? Me ajuda aí. Qual é a expressão melhor dos adolescentes que usa agora? Olha a hora, se liga na hora, né? Se liga no tempo. Olha o vacilo. Por aí vai. Ele nos adverte. Abre em Hebreus também, Daniela, por favor. 4, de 1 e 2. E vamos ler junto. Nesse momento, nessa passagem, ele fala. Ele quer acompanhar. Ele quer que acompanhe
os que ouvem. Vamos lá, vamos ler junto? Tenhamos... Tanto que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se eu correjo. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Não foi acompanhada pela fé. Ah, gente, a palavra de Deus está sendo pregada, e está na rádio, e está na televisão, e pregam para lá e falam. Hoje, século XXI, tem se disseminado a palavra, as boas novas. Jesus Cristo, né, viveu, morreu, ressuscitou. As igrejas estão aí, pelo menos no Brasil, a gente não tem desculpa. Está sendo pronunciado, está sendo proclamado. Os homens, as pessoas, está chegando as palavras das boas novas do Evangelho. Todos nós, eu creio que nenhum ser humano que passou por essa face da terra vai se tornar indesculpável perante Deus. De alguma forma, de alguma maneira. Claro que eu acho que a maneira mais adequada é que a igreja pronuncie esse evangelho, que a igreja manifeste esse evangelho, que a igreja proclame esse evangelho. Quando eu falo a igreja, eu falo individualmente cada um de nós e nós como um todo. Né? E nós como igreja, como coletiva, como um todo. A igreja tem proclamado as boas novas do Evangelho. Para que? Arrependei-vos, 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 não é a palavra das boas novas? Arrependei-vos. Arrepender de quê? De que ser independente de Deus não é a solução. E sim ser dependente do seu Senhor e Salvador e Criador. É a solução para o ser humano. Aí está a resposta para todos os questionamentos da humanidade, para todas as dúvidas, para os medos, para os temores, para as fraquezas. Os temores serão resolvidos em Cristo Jesus. Ele quer nos dar essa orientação através do seu Espírito Santo. Para isso ele derramou o Espírito Santo, né, como foi proclamado em Pentecostes, para nos orientar. A igreja, a partir dali, teve o apoio total de Deus, através do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para orientar na caminhada aqui na terra. Nenhuma pessoa se tornará indesculpável, porque com certeza Deus encontrará N maneiras de manifestar a sua salvação a todo ser humano nessa face da terra. Para quê? Para que o homem venha a voltar a ter comunhão com o seu Pai, a voltar a ter comunhão com o seu Criador, a entender que nele nós temos a salvação. Mas isso tem que ser acompanhado pela fé. É a nossa parte. Se não tivermos fé, ficaremos que nem a maioria do povo do deserto, que quando saiu do Egito, viram muitos milagres, viram muitas manifestações do seu Senhor, mostrando para eles que, através daquele mero homem, Moisés, aquele homem limitado chamado Moisés, ele estava manifestando a salvação, estava direcionando aquele povo para um outro momento, estava livrando eles da escravidão. E ali era uma figuração exatamente para nós como igreja. Para que ali, literalmente, um povo escravo que passando pelo deserto chegava à sua salvação, literalmente, que viu milagres no decorrer desse período, muitos milagres. Mar se abrindo, pão vindo, né? Churrasquinho do céu, tudo eles viram. Por aí vai. N milagres que aconteceram, né? Naquele período. Para quê? Para que eles fossem impactados com um Deus que se importava com eles. A igreja hoje está sendo da mesma forma impactada. Sai do seu Egito. Qual o Egito? Um mundo sem Deus, um mundo cruel, um mundo maldoso, onde ele está vendido, parece que vendido a ser escravo dos seus próprios pecados. Não tem, como eu posso decidir? Eu estou nesse mundo, o mundo é assim mesmo, vou morrer, tem que viver assim mesmo, não tem jeito. Como disse Paulo, se não existe Deus, comamos e bebamos que amanhã morreremos.
Vamos viver a nossa vida, nosso bel prazer, da nossa maneira que entendemos. Eu não creio, então eu vivo a minha, cada um por si. E se existir Deus, Deus por todos. Mas em Jesus Cristo, Ele muda, Ele nos liberta, Ele quebra cadeias, para que possamos viver uma novidade de vida, conforme já era o plano no Éden. E vivermos livre, para errarmos menos, pelo menos assim. Para errarmos menos, para começarmos a errar menos a partir daqui, para começarmos a entender que existe um céu e uma eternidade e que não estamos mais fadados à morte, fadados a um período temporal limitado pela nossa carne, mas pelo contrário, a um plano muito maior que nos levará a uma vivência muito maior que nunca mais, que como diz a palavra de Deus, nem pensamos, nem imaginamos, nem sonhamos. Nem nenhum, né, pensador pensou em sua vã, né, filosofia. Mas que poderemos vivenciar, se crermos. Qual é a minha parte? Crer. Esse é o desafio. A despeito do que os nossos olhos veem, dar os 3 passos para trás, olharmos para o nosso autor e consumador da nossa fé e caminharmos. Caminharmos nessa novidade de vida. E não pelo que nossos olhos veem, e não pelo que os nossos olhos naturais, para os nossos olhos limitados, para a nossa natureza limitada vê. Não, mas que possamos olhar para o sobrenatural. Como aquele exemplo de Pedro, né, andando sobre as águas. Andar sobre as águas é totalmente sobrenatural. Não tem nada de natural sobre isso. Andar sobre a terra é natural, mas andar sobre as águas é sobrenatural. E só vamos andar sobre as águas se olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Tem que crer. Para ir para o céu tem que crer. Para viver a vida eterna tem que crer. A partir daqui, não é depois, não. É agora. É aqui e agora. Somos desafiados no meio do caos, no meio da iniquidade, no meio da adversidade, no meio do natural, vivermos uma vida sobrenatural. Somos desafiados a viver como igreja. O sobrenatural de Deus a partir daqui, dessa terra. Amém, igreja? Para fechar, Jesus Cristo é a fiel testemunha, é o primogênito dos mortos, é o príncipe dos reis e da terra. E ele fala, veja, ele vem e todo olho verá. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega. A visão que é passada para a gente, Apocalipse, é uma visão divina, de um Cristo glorificado, de um Cristo que é a luz do mundo. Vamos fechar com essa palavra, Hebreus 10, sabe para mim, Daniela? Hebreus 10, 19 a 25, para que possamos entender e fechar, né, a compreensão melhor desse início do Apocalipse. Vamos ler junto? Me ajude aí? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes, que o dia se aproxima. Ok? Acho que eu não preciso nem comentar, já diz tudo. E para fechar, eu quero dizer para vocês, como disse Jesus, eu sou o que vivo. Fui morto e vivo para sempre. Uma vez, eu falando de Deus para um amigo, né? Ele falou assim, eu falei, Jesus morreu e ressuscitou, né? Aí ele falou assim, é verdade, ele já resolveu o problema dele. O problema dele ele resolveu. Não, ele resolveu o problema da humanidade. Ele morreu
e ressuscitou, e veio e mostrou que o caminho estava aberto, que o véu tinha sido rasgado, que a eternidade estava de volta ao coração do ser humano, que o reino de Deus era chegado até nós. Ele não resolveu só o problema, em momento algum, pelo contrário, o altruísmo de um Deus amoroso abre um caminho para que possamos vivenciar o amor eterno desse Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que temos pedido ou pensado. Amém? Ele tem na mão os 7 anjos da igreja e as 7 igrejas. Ele tem um domínio total. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Senhor, que o teu Espírito Santo possa estar traduzindo a cada coração aqui, Senhor. Eu poderia, Senhor, estar fazendo um apelo para que pessoas viessem à frente, estarem renovando os seus votos. Mas eu creio que cada coração aqui é responsável para afirmar esses votos hoje, Senhor, nos seus corações. Que através da própria ceia será um momento onde nós poderemos estar fazendo isso. Porque a ceia nada mais é, Senhor, do que a lembrança de um Deus amoroso que deu seu Filho unigênito para que pudéssemos vivenciar a partir daqui a eternidade, Senhor. Para que pudéssemos vivenciar a partir daqui, Senhor, o teu amor, Senhor. Para que pudéssemos vivenciar a partir daqui a esperança, Senhor. Oh, Pai, completa essa boa obra em cada coração, Senhor. Tu conheces, Senhor. E que cada um aqui possa estar, Senhor, com o coração sensível a ouvir, Senhor. Não a voz de homens, Senhor, mas a tua voz. A tua voz que nos convence do pecado, que nos convence da justiça e que nos convence do juízo. A tua voz que nos convence do teu amor e que nos convence da verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Amém.